Meninas, vocês, né? Deu no que deu. A gente sabia. Você sabe muito bem do que eu vou falar agora, né? Que a comissão processante que apurou esse tempo todo, né? Desde que foi instalada no final do ano passado, que apurou possível responsabilidade ou omissão do prefeito Jonas Donizete no sistema de desvio de verbas públicas na área da saúde, recomendou agora o arquivamento da denúncia, né? Entendeu que não houve. Qual foi eles julgaram improcedente a denúncia de omissão contra o prefeito. Em outras palavras, a comissão processante está inocentando o prefeito Jonas Donizete de qualquer irregularidade ou omissão. Nós vamos direto para a Câmara Municipal, onde está o repórter Tiago Prudente. Ele acompanha lá todos os trabalhos e tem também informações de bastidores. Oi, Tiago, as suas informações. Boa tarde. Boa tarde, Sena, para o pessoal do Bastidores do Poder que está nos acompanhando aí na tela da Band. Hoje pela manhã a comissão processante se reuniu pela última vez para a entrega do relatório. O vereador Gilberto Vermelho fez a entrega do relatório e deu o seu parecer, aí um parecer para improcedência da denúncia, para o arquivamento então da denúncia de omissão e também de responsabilidade aí do prefeito Jonas Donizete no escândalo de corrupção do Hospital Ouro Verde, aí que pode chegar a 7 milhões em desvios de verbas públicas, mas o impacto total, segundo o Ministério Público, pode chegar a mais de 24 milhões de reais. Segundo o vereador Gilberto Vermelho, não há indícios que comprovem que o prefeito participou ou foi omisso. Segundo ele, a denúncia e os fatos que foram apurados durante essa comissão processante demonstram que o prefeito é inocente das acusações. A gente separou, inclusive, uma sonora dele, uma fala dele, que ele ressalta essa questão, por isso deu o relatório improcedente. Dá só uma olhada. A conclusão nossa do processo, todo o material comprobatório com as testemunhas oitivas, nós chegamos à conclusão que não houve fatos determinantes para que a gente pudesse dar procedência à cassação do prefeito. Problemas está no relatório configurado que houve problemas. Agora, isso não levou, no nosso relatório, no parecer nosso, a incriminar o prefeito. Está julgando o Silvinho. Que está julgando o Silvinho, que é o secretário, não o prefeito. Nós temos que ater aqui a questão da denúncia contra o prefeito. E isso nós fizemos. No relatório, se você vai observar que eu pedi a disponibilização pelo presidente, que tudo isso que está no processo, que são os secretários, os agentes públicos envolvidos, estão também no relatório. Bom, tá aí então a fala do Gilberto Vermelho, o vereador que é o relator dessa comissão processante. Como ele disse, há indícios de corrupção, que foi também levantado pelo presidente da comissão, o Luiz Cirilo, diz que há sim indícios de corrupção, mas que o prefeito não estaria envolvido. O presidente da comissão, depois do relator ter dito, então, passado o seu parecer, a comissão então votou e também seguiu o relator. Mas, segundo o vereador presidente Luiz Cirilo, eles ainda não tinham tido tempo de ler o relatório completo e teria conversado então com o Gilberto Vermelho, então tomou a decisão ali de seguir o parecer, mesmo não tendo lido o relatório ou avaliado ali se a comissão teria o mesmo parecer do relator Gilberto Vermelho. Inclusive, o Luiz Cirilo falou um pouco aí sobre essa decisão da comissão processante. Dá só uma olhada. Observem bem, o que nós temos de concreto é alguns pontos que não podem passar despercebido. Nós temos a prisão de um secretário municipal. Prisão. Nós temos alguns atos do prefeito, algumas condutas do prefeito, desligamento do Hospital Vitale, nós temos alguns dos diretores, exoneração, exonerações. Então nós vimos algumas condutas do prefeito que poderia, nesse ponto, desencadear a omissão, e nós entendemos que teve ação. E se você procurar nos autos, não há uma ligação telefônica, e isso para nós também seria importante para a nossa investigação, do secretário Silvio Bernardinho. Bom, tá aí a fala então do presidente da comissão processante. Logo depois da entrega do relatório, então, foram até ao presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, para entregar esse relatório e então definir como será o trâmite dali
em diante. O que ficou definido? Vai ser feita uma publicação extraordinária no Diário Oficial sobre a sessão e ela deve acontecer amanhã a partir das 5 horas da tarde. Na cassação do então prefeito Hélio de Oliveira Santos, ficou definido que teria que ser lido todo o processo e também o relatório. Nessa ocasião, foi feito um acordo para que apenas partes do relatório sejam lidas durante a sessão. Então, os vereadores vão ter acesso a esse processo. Bom, tivemos um problema na comunicação lá com o Tiago Prudente. Daqui a pouco ele reposiciona lá em melhores condições para a gente continuar. O equipamento ficou nervoso, né, Zé? Ele, no meio da fala do Tiago Prudente, o nosso sistema lá perdeu o sinal, mas daqui a pouco a gente corrige isso. Bom, a gente pode comentar algumas coisas aqui. Uma delas, Rose, é que o presidente da comissão não leu o relatório final para acompanhar o relator, Gilberto Vermelho. Mas como os três são da mesma base, né, do governo, e a comissão atuou junta, né, tanto nas oitivas, na verdade aconteceram poucas oitivas, né, durante todo o processo. Foram 4, né? Não, uma de defesa, uma de acusação e a do prefeito. Foram três. Foram três secretários, né? Isso, mas todos foram assim, defesa, acusação. Isso. E depois o prefeito, no dia do prefeito teve o Marcos Pimenta e o Vanderlei Almeida. Enfim, o secretário de saúde. O secretário de saúde. Bom, enfim, o que eu vi, eu peguei o relatório feito pelo Vermelho, que eu conversei com ele no final de semana, conversei com ele hoje de manhã, e ele disse que ele agiu com honestidade, que ele fez o que tinha que ser feito. Mas o que a gente vê no relatório, Sena e Zezé, o que você percebe é que basicamente o Vermelho considerou a fala do prefeito como verdade. Então ele usou todas as falas que o prefeito, negando todos, obviamente, todo envolvimento no caso Ouro Verde, e ele reproduziu no relatório dele para demonstrar que o prefeito não teria participado desse esquema. Uhum. E basicamente no relatório o que eles entenderam é o seguinte: olha, não está comprovado que o prefeito participou do esquema, e segundo, não tem nenhum documento, que é a história do sítio que todo mundo fala, lembra do presidente Lula? Não está com o nome, não é dele, é mais ou menos isso. Agora sim, por exemplo, houve corrupção. O próprio Cirilo fala isso e eles admitem isso. Agora, a pergunta que nós fazemos e que foi feita pelo Tiago e foi feita pelo Totti Nunes na CP, na hora que entregaram o relatório, é que se houve corrupção, Zezé, se o próprio Silvino conversa com o filho do Silvino, conversa com o Ronaldo Foloni, que é o diretor do Hospital Ouro Verde, dizendo que o Silvino, que é o empresário, que é o dono da RAC, conversou com o prefeito, pedindo para que ele liberasse dinheiro para a Vitale, como não houve participação. Uma outra coisa, Zezé, que eu me pergunto, né? O Silvio Bernardim era um dos secretários mais próximos do prefeito, ele era participante do núcleo duro do prefeito. Então, eu entendo que tudo que era feito ali na prefeitura de Campinas, os secretários avisavam o prefeito, ou tinha anuência dele, mas os vereadores disseram que não tem nada, que teve corrupção, mas que o prefeito realmente não foi omisso. Por quê? Primeiro, que não teve a participação do prefeito. E quando houve a denúncia do Ministério Público, foram que os vereadores colocaram hoje, o prefeito agiu. E como que ele agiu, Zezé? Ele agiu demitindo os servidores, né? E tirando e cancelando o contrato com a Vitale. Então, são essas coisas que são as perguntas que ficam aí, né? Eu acho que a questão, assim, para mim, gente, sinceramente, é aquela. Assim, haveria mesmo a cassação do prefeito se as coisas já estavam voltando ao normal? Houve um tempo em que nós dissemos aqui, em que se o relatório tivesse pronto e se fosse votado naquele momento, o Jonas teria sido cassado. Então, Rose, que momento foi esse? O que aconteceu depois? Foi no momento da prisão do Silvio Bernardim, que depois eles aprovaram a CP, deram continuidade a ela, e aí o que estava se falando na Câmara hoje é que houve um esfriamento dessa decisão com a soltura dos réus, né? Mesmo que esses réus estejam com restrições cautelares, que não podem ficar fora de casa, estão usando a tornezeleira e tal, mas para os
vereadores não é suficiente. Outra coisa... Pra gente também não configura prisão isso, né? Engraçado. Exatamente. Agora, naquele momento, se tivesse tido uma votação, o prefeito teria sido cassado. Mas como houve um esfriamento, né, desse agir, né, dessa ação do Ministério Público e a soltura, então os próprios vereadores hoje estavam dizendo, não tem como culpar o prefeito. O prefeito não está participando disso, o prefeito não participou. Bom, vamos lá. Por que a gente fala do prefeito? É uma questão lá, né? E além da questão da prisão do secretário Silvio Bernardin, que é, entre outras coisas, homem de confiança do prefeito Jonas Donizete, o que houve foi que a suspeita que liga lá mais diretamente o prefeito, uma delas é que o delator do esquema, o Daniel Câmara, em depoimento, afirmou que Michel Abrão, que era secretário de governo e sobrinho do prefeito Jonas Donizete, é que foi responsável pela nomeação do Maurício Rosa, que era o tal responsável pela implementação do plano B de arrecadação ilícita de recursos para abastecer todo o grupo que desenvolvia o esquema. Vamos acompanhar e relembrar esse depoimento. Seria uma forma de conseguir esse repasse que era pretendido. Tem que viabilizar o projeto de uma outra maneira. Como que funcionou esse plano B? Como que foi? O projeto já estava sendo executado, já bem quando o senhor Maurício entra na prefeitura de Campinas. Era Maurício Rosa? Maurício Rosa, que foi colocado ali por Michel para resolver essas questões de ajeitar a Secretaria de Saúde, né, que tudo era deficitário. E... Como assim deficitário? Por exemplo, o laboratório do município não dava retorno nenhum para o prefeito, retorno para a prefeitura. Propina. Então, a saúde não gerava nenhum recurso para a prefeitura. E ele estava ali para tentar gerar devoluções para a prefeitura. Isso durante a denúncia começou a ficar claro. Ele sabia o valor máximo que poderia ser repactuado o contrato e pediu dentro daquele valor, que valia uns 500, 600 mil bruto, e que eles queriam um retorno de 400 mil líquido por mês, com indicações de empresas. Bom, a Rose lembrou do ex-secretário de Assuntos Jurídicos, Silvio Bernardin, e ele também foi preso, suspeito de exigir, de fazer exigências para a contratação da organização social Vitale. Vamos relembrar. Depois que o plano de inserir a OS no comando da unidade médica ter tido sucesso, o ex-secretário fez exigências, que foram cumpridas pela Vitale. A primeira, a contratação da GK Godoy Radiologia, que pertence a Gustavo Catardi Godoy, preso na segunda, para a área de radiologia do hospital. Além disso, Bernardin exigiu a contratação de Gustavo como coordenador de imagem do hospital por um salário de R$40 mil, enquanto a faixa salarial para esse cargo seria apenas de R$8 mil. Em troca, o jornal Correio Popular de Silvino de Godoy, pai de Gustavo, faria matérias positivas da prefeitura e do Hospital Ouro Verde. Outra imposição seria a contratação do laboratório Silveira Análises Clínicas, com um superfaturamento de R$50 mil mensais. A mulher de Bernardin trabalha no laboratório, que teve o dono Danilo Silveira preso. O MP supõe que a propina seria paga através do salário dela, já que uma parte era paga por fora. A propina do laboratório seria destinada diretamente a Silvio e ao seu braço direito, o lobista João Carlos, o Juninho. Por fim, a contratação da lavanderia Green Lave, de Felipe Braz, também preso na operação. Felipe Braz mora no mesmo prédio que Bernardin. O dinheiro desviado pela lavanderia seria de propina destinada à própria prefeitura. De acordo com o MP, o serviço prestado para a lavagem de panos de chão não era necessária, o que demonstra a exigência da contratação pela prefeitura. As empresas ainda são investigadas por superfaturar o preço dos serviços prestados e não cumprir o contrato previsto. Somadas todas as fases da Operação Ouro Verde, os desvios de dinheiro chegam até agora a R$7 milhões. Bom, em depoimento, a ex-diretora da Vitale, Aparecida Bertoncello, que é conhecida como Tata, também mencionou Maurício Rosa, aquele responsável pela implementação do Plano B, segundo delatores. E ela disse que ele era muito próximo ao prefeito Jonas Donizete. Vamos relembrar. O Plano B, doutor, chama-se Maurício,
Quem é Maurício? Maurício eu conheci ele, foi me apresentado pelo Ronaldo Foloni como secretário do prefeito Jonas. Veio, esse Maurício falou para mim que veio, que ele era de Osasco, trabalhou 22 anos na prefeitura de Osasco, e o prefeito Jonas chamou ele para dar conta da saúde do município de Campinas. Ele era funcionário de Campinas. Maurício? Tinha acabado de chegar em Campinas. Tá. E por que o encontro foi em São Paulo no escritório? Não sei. Não me pergunta que eu não sei responder. Bom, era esse conjunto de indícios, né, que fez com que a Câmara de Vereadores instalasse uma comissão processante para apurar justamente suposta possível omissão do prefeito Jonas Donizete. A comissão, pelo que apresentou o relatório, como a Rose já disse bem aqui, ela estava esperando uma prova concreta do tipo um telefonema, uma assinatura do prefeito, coisas como a defesa do presidente Lula estava esperando que fosse colocada lá no processo para provar que ele era dono ou não do sítio, dono ou não do triplex do Guarujá. Então, quer dizer, o que a comissão processante faz é uma análise política do caso. Saber se um esquema desse tamanho, dessa magnitude, pode estar passando nas barbas do prefeito, na barba dos seus auxiliares, sem ninguém estar percebendo. É esse detalhe que, quando se instala uma comissão, uma investigação político e administrativa no governo ou na Câmara, para verificar se houve ou não responsabilidade. E aparentemente, né, a comissão acredita que não houve. Mas a gente retomou o contato lá, conseguiu em melhores condições o Tiago Prudente. Ele está na Câmara Municipal e tem outras informações. Tiago? Oi, Sena, agora estou de volta, falar para o Zezé, agora está tudo mais calmo, aqui o equipamento ficou mais calmo, a gente está de volta aqui da Câmara Municipal. Vou dar continuidade para falar como vai funcionar o rito dessa sessão aí para o julgamento da cassação ou não do prefeito Jonas Donizete. Ela deve começar amanhã, às 5 horas da tarde, isso tudo depende da publicação aí em uma edição extra do Diário Oficial, que deve acontecer até às 3 da tarde. Feito isso, a sessão inicia às 5 horas da tarde e então haverá definição se haverá ou não a leitura ou não do relatório, que tem 61 páginas, e do processo todo, que tem 1.825 páginas. Mas o que ficou acertado aí entre o vereador denunciante, a defesa do prefeito Jonas e também a presidência da casa, é que serão lidas partes do processo, aquelas que a defesa julga importante e que a acusação também julga importante serão lidas. Os vereadores da casa também poderão fazer aí requerimentos para pedir que partes desse processo também sejam lidos. Mas caso o presidente da casa, Marcos Bernardelli, ressaltou que um vereador peça aí que todo o processo seja lido, ele todo terá que ser lido, como foi em outras comissões processantes aqui na Câmara Municipal de Campinas. Inclusive o Marcos Bernardelli, o presidente da casa, comentou um pouco sobre esse rito. Vamos acompanhar. Não temos nenhuma expectativa ainda a respeito, porque se ficarmos em 15 minutos cada vereador de tempo, mais 2 horas da defesa, mais a leitura do relatório, e se a relação dessas peças a serem lidas a relação for sucinta, quero crer que na quinta-feira, no mais tardar à noite, a gente já tenha terminado. Bom, tá aí então a fala do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, e nós estamos aqui com o vereador Marcelo Silva, o vereador que fez a denúncia aí para a abertura da comissão processante, o vereador que não vai participar da sessão, isso porque ele não permite. Então o suplente dele, o professor Ângelo Diniz, conhecido como chinês, vai assumir a cadeira do vereador Marcelo Silva. Qual que é a avaliação, Marcelo, que você faz desse julgamento que foi dado pela comissão processante de improcedente da denúncia feita à comissão processante? Boa tarde, Thiago, Sena, Zezé, Rose, todos telespectadores. Olha, eu analisei rapidamente o relatório e fiquei bastante chocado com o que eu vi. Aqui eu vou poder explicar para vocês, inclusive eu já também encaminhei para a equipe toda da Band, quero aqui parabenizar você pela toda a cobertura que você tem feito de uma forma lisa, de uma forma reta. O relatório tem 61 páginas.
Dessas 61 páginas, não foi tocado em nenhum momento no depoimento da minha testemunha, tá certo? E aqui eu explico o porquê. O interrogatório do prefeito, eles foram destacando vários momentos da fala dele. A testemunha de defesa, da mesma forma, dos 3. Quando chegou o momento da minha testemunha, apenas citou que houve a realização da audiência e não citou absolutamente mais nada. A partir da página 50 até a página 56, foi feito todo um resumo de todos os documentos juntados por mim e também encaminhados pelo Ministério Público, consistentes nas operações 1, 2, 3 e 4. Tudo isso que vocês relataram agora, todos esses fatos contundentes, que no meu ponto de vista e no ponto de vista da população de Campinas, caracterizam uma omissão do senhor prefeito. E da partir da página 57 até o meio da página 61, foi concluído o relatório de que o prefeito não foi omisso em toda a conduta, né, dele durante essa investigação, durante a apuração da comissão processante. Então, causa-me bastante estranheza, mas da mesma forma eu fico animado, porque esse relatório vão para os vereadores, né? O plenário, ele é soberano. O plenário que vai decidir. E quem lê o relatório vai ver que 80%, 90% foram citadas partes da defesa do prefeito, alegações finais, interrogatório, testemunhas de defesa. E da minha parte, que é a parte com o maior número de páginas, aqui eu falo em mais de 1.500 páginas, porque são 4 operações, realmente me causou estranheza, mas como eu frisei, é importante porque quem decide é o plenário, é a população de Campinas. Quem anda na rua, quem está indo nos postos, sabe o que está acontecendo, sabe que tudo isso aconteceu em razão de um esquema de corrupção que ficou demonstrado claro. O prefeito tinha ciência, ele foi omisso. Não há como um contrato de 650 milhões de reais o prefeito não saber o que está acontecendo. O secretário Carme não avisou o prefeito o que estava acontecendo. Ele tomou providências após 18 meses de uma operação deficitária a partir do 2º mês. Isso também não está escrito. Agora a questão vai para plenário e, como foi dito durante o fim da comissão processante, é um julgamento político. Como é que o senhor também avalia a comissão processante ter dado um parecer igual ao do relator, mas sem ter lido o processo, sem ter tido ciência do processo? Foi exatamente isso que eu perguntei, Thiago, quando eu estava lá, né? Que eles receberam, se eles receberam realmente minutos antes, não tiveram tempo de ler e acompanharam o relator. Causa-me estranheza também, porque realmente quem analisa, quem lê o relatório, são 61 páginas, você requer um tempo para formar um juízo de valor, a não ser que esse juízo de valor já estivesse sido tomado anteriormente, né? Então, realmente não dá para entender a forma com que foi conduzida. Aqui eu não quero criticar A ou B, eu estou criticando o que está no documento, o que está escrito no documento e o que vocês, vendo depois com mais calma, vão analisar. Mais uma vez, das páginas 50 à página 56, eles fizeram um resumo de 1.500 páginas de todas as investigações do Ministério Público até aqui. Eu acho que foi um fato estranho, um fato que não demonstra aquilo que está no processo. Não ter citado a minha testemunha, não ter citado as falas da minha testemunha, que colocaram sim o prefeito Jonas Donizete, né, como ciência do fato, ciência do plano A, ciência do plano B, daqueles 400 mil reais ditos de forma clara, que era para cobrir gasto da campanha do prefeito Jonas Donizete. Aonde está isso no relatório? Não foi concretizado, não importa. O fato de você pedir já é considerado crime. Prefeito, então você vai começando a encaixar os fatos, você vai deixando muito claro que o prefeito tinha ciência. Outro ponto que está no relatório, e como é que você pode ignorar, é que a contratação do Gustavo Godoy foi uma exigência do prefeito. Isso está no relatório. Então, são muitos pontos que foi bom porque a gente vai jogar para plenário e vai discutir isso em plenário. Obrigado, vereador. Está então a fala do vereador Marcelo Silva, que é o vereador denunciante. Lembrando que para a cassação do prefeito Jonas Donizete é necessário 2/3 da Câmara. Portanto, 22 vereadores têm que ir contra o relatório da comissão processante. Para ficar claro, eles têm que ir contra. Caso o prefeito Jonas Donizete consiga, no mínimo, aí 12 vereadores que acompanhem o voto do relator, o voto da comissão processante, o prefeito segue no cargo. Sena.
Ok, Tiago, obrigado pelas suas informações. Bom, então, Rose, tem duas coisas que eu queria chamar a atenção para você, para a Zezé, para a gente comentar aqui. Uma é que o proponente da comissão processante considerou que os vereadores lá da comissão foram parciais demais em relação ao prefeito. E outra que ele tem um fio de esperança com o plenário da casa para não caçar, ou melhor, para não inocentar o prefeito. Eu acho que é melhor ele botar essa esperança, larga a mão disso, como você fala, porque o prefeito precisa só de 12 votos. O prefeito tem esses 12 votos. Sim. Tiveram vereadores hoje dizendo que queriam ler o relatório, mas com esse relatório em que você só tem a parte do prefeito, como eu coloquei, Zezé, foram reproduzidas as falas do prefeito. Gente, olha, o prefeito já está livre, esquece. Não vai rolar nada, vamos para a próxima, e se houver, ser bastante zeloso, cuidadoso, sabe? Juntar muita gente, pensar o que fazer, porque essas coisas são muito importantes. E o prefeito, né, e os seus secretários ficarem mais de olho nesses contratos, né? Será que o prefeito vai falar com a gente hoje sobre isso ou não? Os microfones estão abertos. Olha, o Fabrini, que é o secretário de comunicação, disse que ele iria ver se o prefeito emitiria uma nota. Né? Mas o prefeito deve estar feliz. Feliz ele está. O governo deve estar comemorando. No lugar dele ficaria também. Comemorando. Eu falo, prestar mais atenção, ficar de olho aí, então, porque isso não é possível, né? O poder público, porque fica muito fácil, né, para o gestor ter lá um escândalo de corrupção dentro do governo e depois falar que não estava sabendo de nada. Então vamos fazer um favor de pelo menos... Ainda mais no Brasil, né? Sim, pelo menos ficar de olho, mais esperto. No Brasil todos falam isso, o tempo todo. Difícil. Né? É complicado. Mas sabe, gente, que eu queria falar com vocês? Mudando um pouquinho de assunto, e acho que nem está na pauta. Mas a gente está cobrando aqui a Corregedoria da Câmara para investigar essa história que tem vereador lá metendo a mão em salário de comissionado. Zezé, deixa eu só colocar, porque a gente pediu para o telespectador entrar em contato com a gente aqui e o pessoal entrou. A gente tem participações aqui, né, Marcão? Das pessoas que entraram em contato. O Edson, por exemplo, ele fala o seguinte, ó: era de se esperar desses vereadores essa atitude de inocentar o prefeito. Não confio nesse parecer, diz o nosso telespectador. Vamos para o próximo. Carlos Alberto, ele diz o seguinte: a comissão processante pode ter inocentado o prefeito, mas a população de Campinas na próxima eleição fará justiça. Segue aqui ele na mensagem: comissão pelega e manipulada, verdadeiras marionetes. Queremos ver qual vai ser o comportamento da população nas próximas eleições. Essa população que no segundo mandato elegeu o Jonas no primeiro turno. Pois é. Né? Então, foi essa população que quis dessa forma, não dando nem chance para ninguém. De primeiro turno é isso, é você, amamos, papapá, vamos ver. Ele vai ter o candidato dele, vamos ver o que vai acontecer. Como é que vai ser? Mas você ia dizendo uma coisa importante. Pô, essa história, eu tô com essa história do Tenente Santini aqui na garganta, sabe? Em que ele denunciou aqui no Bastidores do Poder vários vereadores da Câmara de Campinas sequestrando salário de comissionado, embolsando. E eu não vejo ninguém falando nada. Ninguém pediu apuração, ninguém se sentiu ofendido, porque quem se sente ofendido pede apuração. Sim ou não? Ninguém pediu? Não, a Corregedoria não. Não, e nem mesmo o Santini não pediu? Não, por enquanto não. O que o Bernardelli falou na sexta-feira é que o Santini tem que apresentar provas, né, e ir para o Ministério Público para fazer a denúncia, mas né? Por que a Corregedoria, então, na verdade, a Corregedoria, eu tentei até falar, que eu acho que é o Sidão, que eu tentei falar com ele na sexta. É o Flores? É o Flores, eu não lembro. Zezé, eu tentei falar com eles e não consegui. Porque eu liguei para o Schneider, porque o Schneider foi por anos corregedor da Câmara, né, mas não é mais. E eu falei com o Schneider. Todos eles acharam, assim, muito preocupante. Agora, gente, de boa. Deixa eu falar um negócio. No blog mesmo e na minha página no Facebook, um monte de gente falou: Rose, isso é tão comum do que mais do que andar para trás, andar para frente, sei lá o ditado que é. Andar para frente mesmo. Mas é o seguinte, gente, eles disseram assim: todo mundo, eu tenho amigo que já foi, que era assessor, que trabalhou na Câmara de Campinas, que ficava com, devolvia parte do salário para esses vereadores. Agora, qual é o problema? O problema é que ninguém oficializa essa denúncia. Então, a questão que eu estou dizendo é o seguinte: se os vereadores não fazem isso,
se eles foram acusados. Por que eles não vão na procuradoria, na corregedoria e não pedem o mandato Santini para que ele seja cassado? Por estar jogando denúncia em cima de todos eles, acusando eles de desonestos, metedor de mão de salário nos outros. Sabe, isso é ladroagem. Chamou de ladrão todo mundo. Por que eles não vão? Todo mundo tá pianinho. Só disse assim, é muito grave, mas ninguém... Pois é, por que eles não vão? Denuncia na corregedoria. Fala, vamos ver um processo aí pra gente caçar esse linguarudo desse sargento que fica ofendendo a gente. Ninguém vai fazer? Tenente. Tem uma coisa importante, né? Nem o pessoal... Não apareceu ninguém para denunciar lá, para abrir um processo, para pedir abertura no processo, para investigar se tem, né, gente surrupiando dinheiro do assessor, e nem contra o Tenente Santini, pois quer dizer, tá todo mundo calado. Não, ninguém faz nada. Por qualquer coisa, o povo já vai na corregedoria querendo caçar a oposição. Ué, a Marcela, uma vez foram para a corregedoria porque ela botou uns estudantes lá dentro e pegaram água da Câmara. Lembra, Zezé? Lembro, então, gente. Aí vamos, ela foi gente. Pra corregedoria. Agora você está com uma denúncia de que tem gente pegando parte do dinheiro de salário de assessor, tá todo mundo pianinho. Vamos, gente, vamos ver. Vocês estão com medo que ele tenha prova? Vamos, gente. Quero ver.